Na cidade de Chipre, no ano 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zenão. Durante uma viagem, o seu barco afundou com toda a carga. O que aconteceu estava totalmente fora do controle de Zenão ou de qualquer pessoa, e o homem de repente se viu em miséria. Agora, você está no lugar de Zenão. Como você reagiria se o trabalho de toda a sua vida fosse ao mar sem razão alguma? Gritaria com raiva? Ficaria em tristeza profunda? Sentiria que a vida e o destino estão contra você? Para qualquer pessoa, essa é a reação normal. Mas não para Zenão, conhecido como o pai do estoicismo. Uma pequena mudança pode durar muito, mas mudar a mentalidade, ao menos um pouco, produz resultados maiores e mais impactantes no futuro. A essência do estoicismo é a definição também encontrada em aceitação e indiferença. Depois de ler as obras de Sócrates e de outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. Segundo ele, ainda que não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, o temos sobre como isso nos afeta, e é aí em que devemos nos concentrar. Em vez de chorar pelos bens perdidos, Zenão se concentrou em manter a compostura, parecendo tranquilo e neutro, mesmo que sentisse muita angústia. Hoje em dia, as pessoas veem os estoicos como pessoas fortes que não se deixam abater nem chegam aos extremos da emoção, como ataques de ansiedade e raiva. Mas a ideia original do estoicismo era mais que isso. Mais que uma forma de descrever as pessoas sem emoções, o estoicismo era uma forma de ver e entender o mundo. Portanto, é uma mentalidade. Uma forma de viver que perdurou durante séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada em situações atuais da mesma maneira que foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar emoções negativas de experiências indesejadas, para transformá-las nos pensamentos que nos dão uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e cada pessoa possui uma diferente, o que se traduz em diferentes maneiras de ver o mundo. Como os estoicos se reuniam e ensinavam filosofia em um lugar público, sua ideologia se tornou conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar qualquer um, então não fazia sentido esconder esse conhecimento atrás das paredes de uma escola ou dos pátios de um palácio. Como resultado, todos, desde o escravo até o imperador, poderiam aprender e se tornar estoicos. E foi isso que fizeram. Entre os estoicos mais notáveis do mundo estavam Epicteto, cujo nome significava o adquirido, ele tinha sido escravo. Sêneca, que foi um renomado estadista, e Marco Aurélio, imperador romano e um dos homens mais poderosos que já existiu. Que o estoicismo tem grande influência, isso podemos perceber. Mas por que adotar esse estilo de vida? Em um mundo cheio de eventos inesperados, as emoções tendem a se interpor no caminho. Na verdade, não ficamos tristes quando coisas ruins nos acontecem, mas nos entristecemos quando elas acontecem sem um aviso prévio. A chuva é algo positivo. Ela ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas quando aquela nuvem escura te pega de surpresa lá fora sem um guarda-chuva, é a pior coisa do mundo. Mas se na nossa cabeça é isso, por que não choramos quando começa a chover? Porque, embora a situação não seja desejada, entendemos que é normal chover. É inevitável. Não podemos controlá-la, e sabemos que assim como vem, ela também vai embora. O estoicismo nos ensina a aceitar algo semelhante. Devemos esperar que tudo de ruim que possa acontecer, acontecerá. Imagine o pior resultado e conforme-se em saber que isso pode acontecer. Um dos exercícios estoicos mais conhecidos é o desconforto voluntário, e foi desenvolvido para aumentar o sentimento de gratidão. Dormir no chão, tomar banho frio ou não comer nada além de batatas por alguns dias. Essa prática ajuda você a compreender que não importa quão difíceis sejam as coisas, você irá sobreviver e potencialmente prosperará se sua mentalidade estiver correta. Suportar essas situações desconfortáveis preparem diretamente nossa mentalidade para infortúnios futuros. Com o estado atual do mundo,
em que a publicidade se insinua a cada segundo, somos levados a acreditar que se não tivermos um determinado objeto, um determinado estilo ou ganharmos uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. A mensagem a seguir é mais importante do que nunca. Viemos ao mundo sem saber de nada. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo. Essas três fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes, mas a questão é: precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, poderemos, sem saber, estabelecer expectativas irrealistas nas nossas vidas, deixando-nos, em última análise, desapontados e insatisfeitos. Não é a maneira correta de decidir viver. Você deve se concentrar em melhorar a si mesmo, através de suas próprias habilidades. Atribuir qualquer esperança externa ou apego secundário às ações que façamos, quase sempre leva à decepção. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas, gastando todo o dinheiro em um carro, uma casa ou até mesmo formando uma família. Fazemos tudo isso pelo seu valor externo, e não pelo seu valor interno. Por isso, o estoicismo ensina que, se você focar a vida dessa maneira, estará colocando sua felicidade nas mãos de forças externas, que podem sempre falhar, e que você não controla. Carros podem se danificar, desastres naturais acontecem e as taxas de divórcio aumentam. Mas até mesmo as coisas gratuitas na vida têm um custo. O custo é o espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam. Devemos basear nossa felicidade no valor intrínseco como seres humanos, e não naquilo que temos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a cabeça fria, não importa o que a vida nos reserve. Porque, independentemente do que desejamos, não temos controle sobre as coisas que nos acontecem, mas temos total controle sobre como reagimos a elas e como retomamos a vida a partir delas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante da filosofia estoica. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que controlamos do que não podemos controlar, para determinar nosso valor, não a partir das coisas que não controlamos, mas das que controlamos. A maioria das pessoas enxerga apenas as coisas ruins que caem sobre elas e vivem no piloto automático. Esforçar-se para alcançar metas é uma qualidade boa, mas desmoronar quando as coisas não saem como desejamos é, do ponto de vista de um estoico, inútil. Criar vídeos no YouTube, por exemplo, é muito mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda assim, pode ser um desafio. Ter a ideia leva uma eternidade. Depois, pesquisar a ideia para descartá-la porque é uma bobagem e começar tudo de novo. Escrever o roteiro, corrigi-lo, editá-lo, gravar, criar a miniatura e fazer tudo mais antes de clicar em o enviar. Tudo depende de você até o momento em que você clica no botão de envio. E uma vez que você faz isso, o poder passa para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas julgam o sucesso de um vídeo como esse com base apenas no número de visualizações, inscritos ou seguidores que ele possui. Essas métricas, na maioria das vezes, estão fora do seu controle. Os estoicos ensinam que você deve avaliar o sucesso do seu trabalho com base na quantidade de esforço que você dedica, e não no resultado de suas esperanças externas. Confie no processo. Imagine uma pessoa que se esforçou muito em seu trabalho nos últimos 6 meses. Agora ela acredita que merece uma promoção, então ela aborda seu chefe com seu relatório de desempenho. O chefe agradece, mas não concede a promoção, e ela vai para casa pensando que deve ser um desastre no trabalho. Ela não considera que o chefe poderia estar de mau humor, que outra pessoa poderia estar mais qualificada no momento ou que a empresa está perdendo dinheiro e não pode se dar ao luxo de promovê-la. Ela não sabe o motivo, mas continua desanimada. Se ela simplesmente refletisse sobre o que o relatório diz sobre seu trabalho, teria percebido que ela não é má funcionária e poderia ter sido mais feliz em geral. Essa mudança de mentalidade é crucial.
Um verdadeiro estoico não mede seu sucesso pelo ganho financeiro de sua empresa ou trabalho, mas sim pela tranquilidade que as coisas que nenhum montante de dinheiro pode comprar proporcionam. O estoicismo possui 4 virtudes: sabedoria, coragem, temperança e justiça. A sabedoria consiste em ser capaz de distinguir entre o interno e o externo, e na capacidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como Viktor Frankl dizia, entre o estímulo e a resposta, há um espaço, e esse espaço é o nosso poder de escolher a resposta. A coragem, para os estoicos, significa persistir e resistir. A temperança envolve fazer mais com menos, dizer mais com menos. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk brigam no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que a riqueza deve se limitar a ter o essencial e, em seguida, o suficiente. A justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela indica que ninguém deve prejudicar o outro, porque todos nós nascemos para os outros, para fazer o bem uns aos outros, e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, foi condenado à prisão perpétua, onde ficou 27 anos antes de ser finalmente libertado. Quando saiu da prisão, foi eleito presidente da África do Sul. Muitas pessoas pensaram que ele iria punir brutalmente todas as pessoas envolvidas em seu aprisionamento, mas não foi assim. Durante seu tempo na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores fundamentais do estoicismo. Em vez de buscar vingança, ele encorajou seu povo a perdoar e reconstruir. Ele insistiu que o passado estava fora de controle e que a única coisa que podiam fazer era seguir em frente. Esse é o caminho do estoico. Você precisa reprogramar a sua forma de pensar, remover os pensamentos inúteis, introduzir novas verdades. Para substituir os problemas pela felicidade, devemos praticar a autoestima. Ao reorientar nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de nos preocupar com as coisas que estão fora de nosso controle. Essa é a chave para uma vida mais satisfatória. O estoicismo nos ajuda a atravessar as tempestades do passado e do presente em direção a águas mais pacíficas. E se o navio afundar e acabarmos afogados, teremos a tranquilidade de ter vivido uma vida plena. Porque lembre-se, tudo e sempre acontece por um motivo.